Shakespeare Parte 1. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem de posses consideráveis, quando cercado por seus pares em estabelecimento de reputação irrepreensível, sentir-se-á inclinado a exibir suas conquistas com o mesmo fervor com que um pavão exibe suas plumas. E foi precisamente em uma dessas ocasiões que me vi sentada à mesa do Le Bernardin, restaurante laureado com 3 estrelas Michelin, observando meu marido, Ricardo Monteiro, performar o papel que há 5 anos vinha ensaiando com dedicação crescente, o de homem bem-sucedido que triunfou apesar das adversidades domésticas. A mesa, uma extensão polida de mogno que refletia as luzes âmbar dos candelabros de cristal, acomodava 15 pessoas, 13 sócios da Monteiro em Associados, meu marido, e curiosamente sua assistente executiva, Melissa Tavares, cuja presença naquele jantar de negócios havia sido justificada como absolutamente essencial para a apresentação dos novos projetos. Eu ocupava a cadeira ao lado dela, posicionamento que qualquer observadora minimamente astuta reconheceria como deliberado ato de crueldade requintada. O ar estava impregnado daquela fragrância peculiar aos estabelecimentos de alto luxo, uma combinação de perfumes caros, couro fino das cadeiras e aquele cheiro indefinível de dinheiro que parece emanar das próprias paredes quando os preços do menu não trazem cifrões, apenas números que poderiam facilmente representar o salário mensal de uma família inteira. Ao redor de nossa mesa, outras celebrações transcorriam em tons discretos. Executivos e celebridades que haviam aprendido a arte de jantar com ostentação contida. Melissa usava um vestido vermelho de corte impecável, provavelmente valentino, que abraçava seu corpo com a familiaridade de quem conhece cada curva. Seu cabelo, alisado em ondas perfeitas que cascateavam sobre seus ombros, brilhava sob a iluminação calculada do restaurante. Seus lábios, pintados em tom que combinava perfeitamente com o vestido, curvavam-se em sorrisos frequentes direcionados a Ricardo e aos sócios, como se ela fosse a anfitriã daquela celebração e não uma funcionária cuja presença ali representava a violação de inúmeros protocolos de conduta empresarial. Eu, por contraste deliberado, havia escolhido um vestido azul marinho de Carolina Herrera, elegante mas discreto, com corte que sugeria sofisticação sem clamar por atenção. Meu cabelo estava preso em coque baixo. Minhas joias resumiam-se aos brincos de pérola que pertenceram à minha avó e à aliança de casamento que, naquele momento, pesava em meu dedo como algema de ouro branco. Havia aprendido, ao longo desses 5 anos de matrimônio, que a invisibilidade estratégica constituía a ferramenta mais poderosa que qualquer tentativa de competir no terreno da ostentação. Ricardo levantou-se para fazer o brinde, e todos os rostos voltaram-se em sua direção, com aquela expressão de atenção profissional que executivos cultivam para demonstrar interesse, mesmo quando seus pensamentos encontram-se distantes, calculando planilhas ou planejando próximas jogadas no interminável xadrez corporativo. Meu marido trajava smoking Tom Ford, seu cabelo grisalho nas têmporas penteado para trás com gel que o fazia reluzir sob as luzes, sua postura ereta transmitindo confiança de quem acredita ter conquistado tudo através de mérito próprio. Cavalheiros! Sua voz ressoou com aquela qualidade teatral que ele reservava para ocasiões especiais. Hoje celebramos não apenas o fechamento do contrato com o Grupo Silveira, que representará a expansão de 40% em nossa capacidade operacional, mas também a consolidação da Monteiro em Associados, como referência incontestável no setor de consultoria estratégica da América Latina. Aplausos discretos ecoaram pela mesa. O sommelier, cavalheiro de meia-idade cujos movimentos possuíam precisão de cirurgião, aproximou-se com garrafa de Krug Grande Cuvée, champanhe cuja safra provavelmente era mais velha que alguns dos executivos presentes. Começou a servir, movendo-se ao redor da mesa com reverência de quem manuseia a relíquia sagrada. Esse sucesso, continuou Ricardo, e percebi pelo tom de sua voz que se aproximava do clímax de seu discurso, aquele momento que havia, sem dúvida, ensaiado mentalmente durante o trajeto até o restaurante. Não teria sido possível sem o trabalho incansável de cada um de vocês. Maurício, sua análise de mercado foi impecável. Fernando, sua negociação com os fornecedores estabeleceu novos parâmetros. E Melissa, ele fez pausa deliberada, olhos pousando sobre sua assistente com gratidão que me fez apertar os dedos em torno da taça de água. Melissa tem sido instrumental na coordenação de todos os aspectos técnicos deste projeto. Sua dedicação, frequentemente até altas horas da madrugada, merece reconhecimento especial. Melissa inclinou a cabeça com modéstia performática, sorriso nos lábios sugerindo satisfação por reconhecimento merecido. Observei a cena com o distanciamento de quem assiste peça teatral cujo desfecho já conhece.
mas cuja execução ainda reserva nuances dignas de atenção. Foi então que Maurício Cardoso, diretor financeiro cuja barriga proeminente testava os limites de sua camisa branca, levantou sua taça e perguntou com jovialidade excessiva facilitada pelos 2 martinis que já consumira. E sua esposa, Ricardo? Ela deve estar orgulhosa desse feito monumental. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos, mas pareceu estender-se por eternidade. Ricardo olhou brevemente em minha direção, expressão misturando constrangimento e algo que poderia ser interpretado como desdém, antes de soltar risada forçada que deveria soar descontraída, mas revelava desconforto subjacente. Minha esposa? Ele repetiu, como se a pergunta fosse absurda em sua premissa básica. Helena é... bem, ela é maravilhosa em seu próprio universo, não me entendam mal. Mas negócios. Ele fez gesto com a mão que simulava estar afastando fumaça. Ela não entende nada de negócios. É por isso que eu tenho que decidir tudo. Literalmente tudo. Desde investimentos até qual carro comprar. Tentei explicar os fundamentos da consultoria estratégica uma vez, mas ele deixou a frase suspensa, acompanhada de sorriso condescendente que todos interpretaram como deviam. Risadas irromperam ao redor da mesa. Risadas masculinas, guturais, aquele tipo de riso que homens compartilham quando estabelecem cumplicidade através da depreciação de alguém ausente ou, no meu caso, presente mas convenientemente invisível. Fernando bateu na mesa com aprovação. Maurício quase engasgou com seu 3º martini. Até o jovem Rodrigo, recém-admitido como sócio júnior e que provavelmente ainda carregava resquícios de decência, permitiu-se sorrir. Foi Melissa quem aplicou o golpe final. Inclinou-se levemente em minha direção, como se estivesse prestes a compartilhar confidência, mas falou em volume perfeitamente calculado para ser ouvido por todos à mesa. Coitadinho do Ricardo. Ainda bem que ele me tem para os projetos de verdade. Alguém precisa entender as complexidades técnicas enquanto... Ela fez pausa, olhos deslizando sobre mim com piedade performática, enquanto outras pessoas cuidam de... bem, de outras coisas. Mais risadas, mais cumplicidade. O sommelier serviu minha taça, e observei as bolhas subindo através do líquido dourado com fascínio quase hipnótico. Cada bolha parecia carregar fragmento de raiva, humilhação e algo mais perigoso. Clareza absoluta. Durante 5 anos, havia desempenhado o papel de esposa discreta. Durante 5 anos, assistira Ricardo construir sua empresa com capital que ele acreditava ser empréstimo de meu pai, mas que na verdade representava minha própria fortuna, herança de minha avó materna que eu mantivera em sigilo por razões que agora se revelavam providenciais. Durante 5 anos, participara de jantares como aquele, sorrindo educadamente enquanto era tratada como acessório decorativo, como peça de mobília que complementava a imagem de homem bem-sucedido, mas cuja opinião sobre qualquer assunto relevante era considerada irrelevante. Mas o que nenhum deles sabia, o que Ricardo descobriria apenas quando fosse tarde demais, era que através de holding estrategicamente estruturada nas Ilhas Cayman, registrada sob nome de solteira e gerenciada por advogados cuja discrição era garantida por honorários obscenos, eu detinha 51% das ações da Monteiro em Associados. Permita-me esclarecer como tal situação aparentemente improvável materializou-se. Conheci Ricardo Monteiro em vernissage de Galeria de Arte Contemporânea nos Jardins, evento que eu frequentava por genuíno interesse na obra de jovem artista que trabalhava com instalações escultóricas, e que ele frequentava porque seus aspirações sociais demandavam presença em ocasiões onde pessoas de influência se congregavam. Ele era bonito daquela forma convencional que homens de negócios ambiciosos frequentemente são. Alto, ombros largos, mandíbula definida, sorriso que revelava dentes perfeitamente alinhados através de anos de ortodontia à cara. Aproximou-se enquanto eu observava a escultura particularmente intrigante, construção de metal retorcido que deveria representar angústia existencial, ou talvez apenas metal retorcido, dependendo da generosidade interpretativa do observador. Fascinante, não é? Ele disse. E pela forma como pronunciou a palavra, ficou evidente que não tinha a menor ideia do que estava observando. Depende, respondi. De quanto você está disposto a investir em encontrar significado onde talvez exista apenas técnica? Ele riu, interpretando minha resposta como flerte quando era meramente observação filosófica. Mas havia algo em sua confiança, em sua absoluta certeza de que o mundo eventualmente se curvaria às suas ambições, que eu achei, se não atraente, ao menos intrigante. E talvez eu estivesse naquela fase de minha vida, particularmente suscetível a homens que pareciam saber exatamente o que queriam. Nosso namoro durou 8 meses, período durante o qual Ricardo revelou-se cortejador dedicado.
Flores entregues no momento certo, jantares em restaurantes que ele mal podia pagar, mas insistia em frequentar. Declarações de amor que soavam sinceras porque, na época, provavelmente eram. Ele trabalhava como consultor sênior em firma estabelecida, mas sonhava em abrir própria empresa, em construir império que levaria seu nome e sua visão. Eu só preciso de capital inicial, ele me confidenciou uma noite, após termos feito amor em seu apartamento modesto no Itaim, sua cabeça repousando em meu ombro, enquanto seus dedos traçavam padrões distraídos em meu braço. $300.000 seriam suficientes para começar, para alugar escritório decente, contratar primeiros funcionários, investir em marketing. Eu sei que posso fazer isso funcionar, Helena. Eu sei. Havia fervor em sua voz. Aquela convicção inabalável de visionários ou tolos, categorias que frequentemente se sobrepõem até que o tempo revele qual é qual. E eu, tola que era, deixei-me seduzir não por ele, mas pela possibilidade de ser parte de algo maior, de transformar recursos em realização, de provar para mim mesma que o dinheiro herdado poderia ser ferramenta de criação e não apenas de manutenção. E se eu conseguisse esse capital para você? Perguntei, mantendo o tom casual enquanto meu coração acelerava com temeridade do que estava prestes a propor. Ele se ergueu apoiado no cotovelo, olhos arregalados. Você? Como? Meu pai. Menti. Tem contatos. Talvez eu pudesse convencê-lo a fazer investimento, se a proposta de negócios for sólida. O que se seguiu foi previsível. Ricardo preparou o plano de negócios elaborado, apresentou-o para meu suposto pai, encontro que nunca ocorreu, e eventualmente recebeu transferência de $300.000 de conta registrada em nome de holding, que ele assumiu pertencer à minha família. Casamo-nos 3 meses depois, em cerimônia discreta que meu pai, falecido há 2 anos, não pôde testemunhar, e que minha mãe, vivendo em Zurique com um novo marido, dispensou por considerar precipitada e provavelmente imprudente. A Monteiro & Associados nasceu 6 meses após nosso casamento. Ricardo alugou o escritório no Faria Lima, contratou 3 consultores juniores, investiu em site impressionante e em campanha de marketing que prometia soluções estratégicas para desafios complexos. Nos primeiros anos, eu estava genuinamente envolvida. Participava de reuniões de planejamento, oferecia sugestões que Ricardo inicialmente considerava com respeito, ajudava a revisar propostas para clientes. Mas à medida que a empresa crescia, à medida que Ricardo adicionava sócios e expandia operações, minha participação tornava-se progressivamente periférica. Não foi transição abrupta, mas erosão gradual, como maré que recua tão lentamente que você só percebe estar isolada quando a água já se distanciou completamente da costa. Essas reuniões são muito técnicas, querida, ele começou a dizer. Você ficaria entediada. Esse cliente é particularmente difícil, ele explicava. Melhor eu lidar com isso sozinho. Você não precisa se preocupar com esses detalhes, ele assegurava, beijando meu topo da cabeça com condescendência, que eu, na época, interpretava como proteção. Melissa juntou-se à empresa há 2 anos, contratada como assistente executiva, mas rapidamente promovida a coordenadora de projetos especiais. Título vago que parecia abranger qualquer atividade que Ricardo considerasse importante. Ela era eficiente, admito isso. Organizada, articulada, com aquela combinação de inteligência e ambição que faz pessoas progredirem rapidamente em ambientes corporativos. Mas havia algo mais em sua dinâmica com Ricardo. Algo que transcendia a relação profissional e adentrava território que esposas experientes reconhecem instintivamente. Os sinais eram sutis inicialmente. Mensagens de texto em horários inapropriados, reuniões que se estendiam até tarde, viagens de negócios que pareciam requerer presença de ambos com frequência suspeita. Ricardo começou a chegar tarde em casa, camisa amarrotada, cheiro de perfume que não era meu pairando em seu pescoço. Quando confrontado, ele reagia com indignação. Você está sendo paranoica, Helena. Melissa é minha funcionária, nada mais. Mas eu sabia. Toda esposa sabe. É conhecimento visceral que dispensa evidência física, embora a evidência física eventualmente materialize-se na forma de recibos de hotel, mensagens apagadas imperfeitamente, aquele olhar que ele reservava para ela durante reuniões sociais, mistura de cumplicidade e desejo mal disfarçado. E ainda assim, permaneci. Não por amor. Esse havia evaporado gradualmente, substituído primeiro por hábito, depois por resignação e finalmente por algo mais frio e calculado. Permaneci porque havia aprendido lição valiosa. Vingança servida precipitadamente perde sabor. Vingança verdadeira requer paciência, planejamento, momento perfeito. Durante os últimos 2 anos, enquanto Ricardo construía seu império de arrogância e Melissa desempenhava papel de amante dedicada,
eu construía algo muito mais substancial. Controle absoluto sobre a empresa que eles acreditavam pertencer a Ricardo e seus sócios. A estrutura era elegante em sua complexidade. A holding nas Cayman, registrada sob meu nome de solteira, Helena Vasconcelos, possuía 51% das ações da Monteiro em Associados através de série de subsidiárias e veículos de investimento que tornavam rastreamento praticamente impossível sem auditoria forense extensiva. Os documentos legais que Ricardo assinara nos primeiros dias da empresa, quando estava desesperado por capital e disposto a aceitar qualquer termo, garantiam-me direitos que ele nunca se preocupou em ler completamente. Meus advogados, firma boutique especializada em estruturas corporativas offshore, eram discretos até ponto de serem praticamente invisíveis. Comunicávamos-nos através de e-mails criptografados e reuniões em cafés anônimos, nunca em escritórios, nunca deixando rastro que pudesse conectar Helena Monteiro, esposa decorativa, a Helena Vasconcelos, investidora controladora. Incrementei minha participação gradualmente, adquirindo ações de sócios que precisavam de liquidez, aproveitando rodadas de capitalização onde Ricardo diluía a própria participação sem perceber que estava consolidando o meu controle. Cada transação era estruturada através de intermediários, cada movimento calculado para manter invisibilidade. E agora, sentada naquela mesa, observando Ricardo receber aclamação por sucesso construído com meu capital, ouvindo Melissa declarar-se indispensável enquanto eu era relegada à categoria de incapaz, senti clareza cristalina sobre o que precisava ser feito. O sommelier completou sua rotação, cada taça agora borbulhando com champanhe que custava mais que salário mensal de pessoa média. Ricardo levantou sua taça e todos o imitaram. 13 sócios com sorrisos satisfeitos, Melissa com expressão triunfante e eu com calma que apenas conhecimento secreto pode proporcionar. Ao nosso sucesso, Ricardo declarou, voz vibrando com emoção genuína. Ao futuro da Monteiro em Associados, a nossa vitória sobre a concorrência, ao que construímos juntos. Ao seu sucesso, repeti, levantando minha taça. Nossas taças se tocaram, produzindo aquele tinido delicado de cristal fino. Levei champanhe aos lábios, saboreando não apenas a bebida, mas o momento. Este seria o último jantar em que eu desempenharia papel de esposa submissa e ignorante. Coloquei a taça sobre mesa com cuidado deliberado e levantei-me. Movimento fluido que atraiu a atenção de poucos presentes, a maioria já imersa em conversas sobre projeções de crescimento e estratégias de mercado. Ricardo olhou-me questionadoramente. Com licença, disse em tom educado que pratiquei por anos. Preciso ir ao banheiro. Melissa nem se deu ao trabalho de olhar em minha direção, ocupada que estava explicando detalhes técnicos do projeto Silveira para Maurício, que claramente estava mais interessado no decote de seu vestido vermelho que em qualquer explicação técnica. Caminhei entre as mesas, consciente do peso de cada passo, da textura do tapete persa sob meus sapatos Louboutin, das conversas murmuradas ao meu redor, do tilintar de talheres contra a porcelana fina. O banheiro do Le Bernardin era, como esperado, impecável. Mármore Carrara, torneiras douradas, espelhos que refletiam luz suave projetada para ser lisonjeira, arranjos de orquídeas brancas exalando perfume sutil. Entrei em uma das cabines e tranquei a porta. Apoiei-me contra a parede fria, fechei os olhos e permiti-me sentir o peso completo da humilhação das últimas horas, das últimas semanas, dos últimos anos. Senti raiva ferver em meu estômago, subindo pela garganta como bile. Mas não permiti que transbordasse. Não ainda. Raiva descontrolada era luxo que eu não podia me permitir. Respirei fundo. 5 segundos inspirando. 7 segurando. 8 expirando. Técnica que terapeuta me ensinara anos atrás para controlar a ansiedade. Repetia processo até que meu coração desacelerasse, até que minhas mãos parassem de tremer, até que a máscara de compostura estivesse firmemente reposicionada. Então retirei telefone da bolsa e disquei número memorizado. Ele atendeu no segundo toque. Doutora Vasconcelos. A voz de Eduardo Tavares, meu advogado principal, era profissional mesmo, em horário noturno. Espero que não seja emergência. Eduardo? Mantive voz baixa, mas firme. Preciso que você inicie o protocolo que discutimos. Amanhã pela manhã. Houve pausa breve do outro lado da linha. Tem certeza? Uma vez iniciado, não há retorno sem complicações significativas. Absoluta certeza. E Eduardo, prepare-se para a movimentação rápida. Quero assembleia extraordinária convocada dentro de 72 horas. Entendido. Iniciarei os preparativos imediatamente. Os documentos estarão prontos para sua revisão amanhã às 9. Perfeito. Boa noite, Eduardo. Boa noite, doutora Vasconcelos.
Desliguei e observei minha reflexão no espelho sobre a pia. Mulher de 32 anos me encarava. Aparência perfeitamente composta. Vestido elegante, sem ostentação. Maquiagem discreta realçando traços que Ricardo um dia considerara bonitos, mas que agora aparentemente não eram suficientes. Mas havia algo diferente em meus olhos. Algo que não estava lá quando deixei a mesa. Determinação fria, resoluta, implacável. Retoquei batom, verifiquei que nenhum fio de cabelo havia escapado do coque. Ajustei postura. Então retornei ao salão do restaurante, caminhando com mesma graça controlada, aproximando-me da mesa onde a celebração continuava com vigor renovado. Alguém havia pedido rodada de digestivos e garçons circulavam com bandejas de conhaque e grapa. Retomei meu lugar ao lado de Melissa, que interrompeu conversa com Fernando apenas tempo suficiente para lançar-me olhar que misturava pena e desdém. Ricardo estava entretido explicando estratégia de expansão para mercado mexicano a grupo de sócios atentos. A refeição prosseguiu em seus múltiplos pratos. Entrada de vieiras com caviar que derretia na língua, seguida por linguado com molho de champanhe, cuja preparação provavelmente levara horas. Depois, cordeiro com crosta de ervas que chegava à mesa rosado e perfeito. Cada prato uma pequena obra-prima de técnica culinária e apresentação artística. Conversas fluíam, lubrificadas por vinhos cuidadosamente selecionados para complementar cada prato, começando com chablis crocante, progredindo para bordeaux encorpado, culminando em sauternes dourado servido com sobremesa. Parte 2. Eu participava das conversas apenas quando diretamente questionada, o que ocorria com frequência cada vez menor, à medida que a noite avançava, e os executivos mergulhavam mais profundamente em discussões sobre margem de lucro, penetração de mercado e projeções de crescimento trimestral. Era como se eu fosse móvel particularmente bem vestido, presente, mas fundamentalmente irrelevante para o propósito central daquela reunião. Em dado momento, a esposa de Maurício foi mencionada. Aparentemente, ela havia iniciado linha de produtos de bem-estar, vendendo suplementos vitamínicos através de redes sociais com sucesso moderado. Os homens acharam isso encantador da forma como se acha encantador quando criança monta barraca de limonada na calçada. Um passatempo adorável, mas certamente não negócio de verdade. Pelo menos ela se mantém ocupada, Maurício disse, gesticulando com um copo de conhaque que ameaçava transbordar a cada movimento exagerado de sua mão. Melhor que ficar em casa assistindo novelas, não é mesmo? Risadas gerais. Ricardo assentiu com aprovação e aproveitou para adicionar. Exatamente. Helena também tem seus hobbies. Ela frequenta galerias de arte, participa de grupos de leitura, essas coisas. Mantém-na feliz e ocupada. Hobbies. Como se os 5 anos que passei estudando História da Arte na Sorbonne, ou meu mestrado em Administração pela FGV, ou as dezenas de livros sobre estratégia empresarial que devorei fossem equivalentes a colecionar selos ou fazer crochê. Mas eu sorri. Aquele sorriso educado e vazio que havia aperfeiçoado. E assenti como se concordasse completamente com a caracterização generosa que meu marido fazia de minhas atividades intelectuais. Melissa escolheu aquele momento para inclinar-se em minha direção novamente, seu perfume, algo caro e almiscarado, provavelmente presente de Ricardo, envolvendo-me em nuvem enjoativa. Helena, ela disse com doçura venenosa que mulheres dominam quando desejam ferir outras mulheres publicamente, sem que homens presentes percebam a agressão. Você deve estar tão orgulhosa de tudo que Ricardo conquistou. Deve ser maravilhoso ter marido tão bem-sucedido para cuidar de você. A frase estava construída com precisão cirúrgica. Cada palavra escolhida para reforçar narrativa que ela e Ricardo haviam cultivado. Ele era o provedor, o conquistador, o cérebro por trás do império. Eu era beneficiária passiva, mulher que teve sorte de casar-se com um homem de visão e capacidade. Maravilhoso, concordei, mantendo o tom neutro enquanto meus dedos apertavam guardanapo de linho em meu colo com força suficiente para deixar vincos permanentes no tecido. Verdadeiramente inspirador testemunhar construção de algo tão significativo. Ela sorriu satisfeita, interpretando minha resposta como capitulação, quando era, na verdade, aquilo que generais militares chamam de retirada estratégica. Você cede terreno temporariamente, permitindo que o inimigo avance com confiança excessiva, apenas para cercá-lo quando ele se encontra mais vulnerável e distante de suas linhas de suprimento. O jantar finalmente chegou ao seu desfecho. Foram servidos cafés expressos em xícaras de porcelana tão finas que a luz atravessava suas paredes, acompanhados de petits fours que pareciam pequenas joias comestíveis. A conta chegou em pasta de couro discreta.
e Ricardo examinou-a brevemente antes de entregar cartão de crédito Platinum ao garçom, com gesto casual de quem está acostumado a transações de 5 dígitos. R$ 23 mil, quase o salário anual de trabalhador médio brasileiro, gasto em refeição única para 15 pessoas. O dinheiro que, através de trilhas labirínticas de holdings e investimentos, era fundamentalmente meu, sendo usado para financiar celebração de sucesso que Ricardo atribuía exclusivamente a si mesmo e seus sócios. Vamos, Ricardo disse, levantando-se e estendendo a mão, não para mim, mas para ajudar Melissa a se erguer de sua cadeira. Ela aceitou com um sorriso radiante, seus dedos demorando sobre os dele 1 segundo a mais que necessário. Eu me levantei sozinha, observando a cena com distanciamento de antropóloga e estudando rituais de acasalamento de espécie particularmente predatória. Saímos do restaurante em procissão informal, executivos ligeiramente cambaleantes pelo excesso de álcool, secretárias chamadas para buscar carros, despedidas efusivas trocadas sob dossel da entrada, onde luzes douradas criavam bolha de civilização contra a escuridão da noite paulistana. Melissa beijou Ricardo em ambas as bochechas, abraço se prolongando além dos limites convencionais, enquanto murmurava algo em seu ouvido que o fez rir de forma que ele não ria comigo há pelo menos 2 anos. Nosso motorista, Sebastião, aguardava com Mercedes sedã preto que Ricardo insistira em comprar no ano anterior, veículo cujo preço poderia ter alimentado família por década, mas que era necessário para manter imagem apropriada. Entramos no banco traseiro, eu de um lado, Ricardo do outro, espaço entre nós preenchido não apenas por distância física, mas por abismo emocional que havia crescido tão gradualmente que seria difícil identificar o momento exato em que se tornou intransponível. Enquanto Sebastião navegava através do trânsito noturno da Faria Lima, Ricardo verificava e-mails em seu iPhone, dedos deslizando pela tela com concentração que ele raramente dirigia a mim. Luz azulada do dispositivo iluminava seu rosto em ângulos pouco lisonjeiros, revelando linhas de tensão ao redor de seus olhos, vincos ao redor de sua boca que não estavam lá quando nos conhecemos. Bom jantar? Comentei, quebrando o silêncio que havia se estendido por 15 minutos. Ele respondeu sem levantar os olhos. Sim, produtivo. Melissa estava particularmente encantadora esta noite. Isso capturou sua atenção. Ele me olhou, expressão misturando cautela e desafio, como animal que sente a aproximação de predador, mas não pode identificar direção exata da ameaça. Ela trabalhou muito no projeto Silveira. Merecia estar lá. Claro, concordei suavemente. Embora seja interessante que a assistente executiva tenha papel tão proeminente em jantar de sócios. Protocolos corporativos geralmente sugerem separação entre staff e proprietários em ocasiões sociais desta natureza. Suas mandíbulas se apertaram. Melissa não é apenas assistente executiva. Ela é coordenadora de projetos especiais. E seus comentários sobre protocolos são ricos, considerando que você não entende absolutamente nada sobre como a empresa funciona. Deixei o insulto flutuar no ar entre nós, escolhendo não responder. Argumentar teria sido fútil. E, mais importante, teria revelado mais do que eu estava disposta a mostrar naquele momento. Em vez disso, voltei minha atenção para a janela, observando São Paulo deslizar ao nosso redor. Arranha-céus iluminados como velas em bolo de aniversário gigantesco. Ruas ainda movimentadas mesmo próximo à meia-noite. A cidade que nunca realmente dorme. Apenas cochila entre turnos de ambição e sobrevivência. Chegamos ao nosso apartamento em Jardins, edifício modernista com segurança discreta mas presente. Lobby decorado com gosto minimalista que comunicava riqueza através de ausência de ornamentação, elevadores que subiam suavemente até nosso andar sem sequer ranger. O apartamento de 350 metros quadrados havia sido decorado por designer famosa que Ricardo contratara sem consultar minhas preferências, resultando em espaço que parecia mais showroom de revista de arquitetura que lar onde pessoas realmente viviam. Ricardo foi direto para seu escritório, cômodo que eu estava proibida de entrar sob pretexto de que ele precisava de espaço privado para pensar e trabalhar. Ouvi a porta fechar, seguida pelo clique da tranca. Mensagem clara. Minha presença não era desejada nem mesmo para ritual de boa noite. Fui para nosso quarto, ou melhor, o que um dia fora nosso quarto e que agora era predominantemente meu, considerando que Ricardo passava crescente número de noites trabalhando até tarde no escritório ou viajando para reuniões, que nunca pareciam produzir evidência concreta de atas ou relatórios. Despi o vestido Carolina Herrera, pendurando-o cuidadosamente no closet climatizado onde peças de grife aguardavam em fileiras organizadas por cor e ocasião. Removi as joias, guardando brincos de pérola na caixa de veludo onde minha avó costumava guardá-los.
Olhei meu reflexo no espelho de corpo inteiro, examinando forma em lingerie de seda que Ricardo não via há meses. Corpo que eu mantinha através de pilates religioso 3 vezes por semana e alimentação cuidadosamente controlada, não por vaidade, mas por disciplina, pelo princípio de que se você não pode controlar circunstâncias externas, pode ao menos controlar veículo físico que o transporta através delas. Mas naquela noite, observando minha imagem refletida contra fundo de quarto decorado em tons de cinza e branco, senti algo mudar. Mudança sutil, tectônica, como quando placas continentais deslizam frações de milímetro antes de terremoto. A mulher no espelho não era mais vítima passiva de circunstâncias. Não era mais esposa tolerando humilhações por medo de alternativa desconhecida. Era predadora calculando o momento exato para atacar. Vesti camisola de seda, deslizei entre lençóis de algodão egípcio de 1000 fios. Apaguei a luz. Na escuridão, permiti-me finalmente visualizar o que aconteceria nas próximas 72 horas. Eduardo convocaria a Assembleia Extraordinária de Acionistas. Notificações legais seriam entregues a Ricardo e cada um dos 13 sócios. Eles leriam com crescente incredulidade documentos comprovando que Helena Vasconcelos, através de complexa mas perfeitamente legal estrutura corporativa, detinha controle majoritário da empresa. Haveria choque, negação, raiva. Ricardo tentaria contestar. Contrataria advogados que descobririam rapidamente que cada documento estava impecavelmente em ordem, cada transação registrada adequadamente, cada ação adquirida através de meios absolutamente legítimos. Ele repassaria a memória tentando identificar momento em que perdeu controle. Mas não haveria momento único. Havia sido processo gradual, invisível, como ferrugem consumindo metal por baixo de camada de tinta brilhante. E então viria a Assembleia, onde eu finalmente me revelaria não como esposa incompetente que não entendia negócios, mas como mulher de negócios que entendia muito bem, que havia jogado jogo longo enquanto eles celebravam vitórias táticas de curto prazo. Imaginei seus rostos quando verdade fosse revelada. Maurício com sua barriga proeminente e seu martini perpétuo, Fernando com suas piadas sobre esposas e seus hobbies, Melissa com seu vestido vermelho e suas insinuações venenosas. E Ricardo, principalmente Ricardo, com sua arrogância e sua certeza de superioridade intelectual. Sorri na escuridão. Era sorriso sem humor, frio e preciso como lâmina de bisturi. Então, finalmente, permiti-me dormir. Despertei às 6 da manhã, hora em que despertava todos os dias há anos. Disciplina imposta por necessidade de manter rotina estruturada, quando todo o resto da vida parecia estar deslizando para caos. Ricardo ainda estava no escritório. Podia ouvir som abafado de sua voz falando ao telefone, provavelmente com Melissa, conversas matinais que ele acreditava que eu não notava ou não me importava. Vesti roupa de ginástica, prendi cabelo em rabo de cavalo, desci para a academia do prédio. Corri na esteira por 45 minutos, cada passada medida e controlada, fones de ouvido tocando playlist de música clássica que ajudava a manter mente focada. Brahms, Tchaikovsky, Rachmaninoff, compositores que entendiam drama, conflito, resolução. Retornei ao apartamento às 7h30. Tomei banho prolongado sob jato de água quase escaldante. Vesti terno Armani cinza carvão que comprei meses atrás, mas nunca havia usado, antecipando o dia em que precisaria parecer não esposa decorativa, mas executiva comandando sala de reuniões. Prendi cabelo em coque elegante, mas severo. Apliquei maquiagem que enfatizava autoridade ao invés de feminilidade suave. Calcei sapatos de salto que adicionavam 8 centímetros à minha altura. Examinei resultado no espelho. Mulher que me encarava poderia facilmente comandar conselho de administração, negociar fusões e aquisições, desmantelar impérios construídos sobre arrogância e subestimação. Assenti para minha reflexão satisfeita. Ricardo emergiu do escritório às 8, vestindo o mesmo terno do dia anterior, camisa amarrotada, olhos vermelhos de noite mal dormida. Ele parou ao me ver, surpresa cruzando seu rosto antes de ser substituída por irritação. "Onde você vai vestida assim?" perguntou. Tom acusatório, como se eu estivesse traindo algum código não escrito sobre como esposas devem se vestir em manhãs de sexta-feira. "Reunião", respondi vagamente, servindo café de cafeteira italiana que preparei enquanto ele estava confinado em seu escritório. "Que reunião? Você não mencionou nenhuma reunião." "Não mencionei", concordei, levando xícara aos lábios e saboreando expresso amargo. "Negócios pessoais." Ele bufou, descartando como irrelevante qualquer coisa que eu pudesse classificar como negócios. "Estarei fora o dia todo. Reuniões com o pessoal do Silveira para finalizar alguns detalhes do contrato. Não me espere para jantar." "Claro!" disse, e embora ele não percebesse, eu estava pensando que até o fim do dia,
Reuniões dele com Silveira seriam menos relevantes que encontro que teria às 9 da manhã com Eduardo no escritório discreto que ele mantinha no Itaim. Ricardo saiu às 8h15, porta fechando com finalidade que sugeria que ele não voltaria até tarde, se voltasse. Esperei 15 minutos adicionais, tempo suficiente para garantir que ele não retornaria, porque esquecera algum documento ou dispositivo eletrônico. Então peguei minha bolsa Hermès Birkin, presente de aniversário que Ricardo comprara quando ainda se importava em impressionar-me, e desci para a garagem onde meu próprio carro, Audi conversível prata que eu raramente dirigia, aguardava. Escritório de Eduardo localizava-se em prédio comercial sem características distintivas, exatamente o tipo de lugar que pessoas escolhem quando desejam conduzir negócios sem atrair atenção. Subi até 11º andar, identifiquei-me com o recepcionista que claramente esperava minha chegada, e fui conduzida através de corredor forrado com carpete neutro até sala de conferências onde Eduardo aguardava. Eduardo Tavares tinha 52 anos. Cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação discreta, terno que custava mais que carro popular, mas não anunciava esse fato ostensivamente. Ele se especializava em estruturas corporativas complexas para clientes que valorizavam discrição acima de todas as outras qualidades. Trabalhávamos juntos há 3 anos, desde que tomei decisão de começar discretamente consolidar controle sobre a empresa que Ricardo considerava sua. Doutora Vasconcelos? Ele cumprimentou, gesticulando para a cadeira de couro do outro lado da mesa, onde pilha substancial de documentos aguardava minha revisão. Tudo está preparado conforme solicitado. Sentei-me, cruzando pernas e pousando mãos sobre mesa com compostura que praticara. Mostre-me. Durante a próxima hora, Eduardo delineou cada aspecto do plano que executaríamos. Notificações já haviam sido preparadas e seriam entregues por mensageiros às 10 da manhã, garantindo que Ricardo e todos os sócios receberiam simultaneamente documentos convocando a Assembleia Extraordinária de Acionistas para a segunda-feira seguinte, exatas 72 horas depois. As notificações incluíam cópias de todos os registros de propriedade acionária, documentos de constituição da empresa e histórico completo de transações demonstrando como o controle majoritário havia sido transferido para a holding que eu controlava. Eles vão contestar, observei, examinando documentação meticulosamente preparada. Certamente tentarão, Eduardo concordou, permitindo-se pequeno sorriso. Mas, doutora Vasconcelos, cada vírgula desses documentos foi revisada por 3 escritórios de advocacia diferentes. Cada transação foi conduzida em conformidade absoluta com regulamentações da CVM. Cada ação foi adquirida através de veículos de investimento perfeitamente legais. Eles podem não gostar da realidade, mas não podem alterá-la. E quanto à mídia? Perguntei. Não quero que isso vaze prematuramente. Todos os mensageiros assinaram acordos de confidencialidade. As notificações serão entregues em envelopes sem identificação. Nada vincula publicamente você a essas movimentações até a Assembleia na segunda-feira. Perfeito. Folheei os documentos mais uma vez, verificando cada detalhe, cada cláusula, cada potencial brecha que advogados de Ricardo pudessem explorar. Não encontrei nenhuma. Eduardo era, acima de tudo, meticuloso. Há um elemento adicional que devemos discutir, Eduardo disse, hesitante pela primeira vez desde que nos conhecemos. Seu marido inevitavelmente se sentirá traído. Haverá repercussões pessoais além das profissionais. Eu sei, respondi, e minha voz era firme como aço. Ele se sentirá traído pela esposa que humilhou publicamente, que tratou como incompetente, que substituiu por amante em tudo, exceto o nome. Parece apropriado, não acha? Eduardo assentiu lentamente. Apenas quero garantir que você compreende completamente o que está iniciando. Não há retorno depois de segunda-feira. Eduardo! Olhei diretamente em seus olhos atrás das lentes de seus óculos. Não há retorno desde o momento em que ele me humilhou na frente de 13 pessoas enquanto sua amante ria. Estamos apenas formalizando consequências. Assinei últimos documentos que requeriam minha autorização. Cada assinatura um pequeno ato de rebelião contra anos de diminuição sistemática. Quando terminei, Eduardo reuniu tudo em pasta de couro que lacrou com fecho de metal que produziu clique satisfatório de finalidade. Os mensageiros partirão em 45 minutos. Ele informou. Você deveria considerar estar em local onde possa observar a reação de seu marido quando ele receber notificação. Pode ser esclarecedor. Não, decidi após momento de consideração. Deixe que ele descubra sozinho, ou com Melissa. Será mais apropriado assim. Deixei o escritório de Eduardo às 10h15, descendo no elevador que tocava música ambiente insipidamente alegre, completamente inadequada para a gravidade do que acabara de colocar em movimento. No lobby,
Passei por empresário apressado gritando ao telefone sobre margens de lucro, por jovem mãe tentando acalmar criança chorona, por entregador carregando caixas que poderiam conter qualquer coisa desde documentos importantes até sapatos encomendados online. Vida continuando normalmente para todos eles, enquanto para mim, para Ricardo, para os 13 sócios que riram ontem à noite, tudo estava prestes a mudar irrevogavelmente. Dirigi sem destino específico por algum tempo, navegando através do trânsito matinal de São Paulo que flui e congela em padrões apenas aparentemente aleatórios. Passei pela Paulista, onde manifestantes já se reuniam para protestos sobre causa que não identifiquei, pelo Ibirapuera, onde corredores matinais circulavam ao redor do lago, pelas ruas dos Jardins, onde boutiques de luxo abriam suas portas para clientela selecionada. Parte 3. Eventualmente, encontrei-me no mercado municipal, lugar improvável para mulher vestida em Armani e dirigindo Audi. Mas talvez exatamente por isso senti-me compelida a estar lá. Caminhei entre bancas de frutas exóticas empilhadas em pirâmides coloridas, queijos artesanais que exalavam aromas pungentes, peixes dispostos sobre gelo com olhos vítreos ainda refletindo luzes fluorescentes do mercado. Havia algo reconfortante na honestidade crua daquele lugar. Transações simples onde valor era transparente e negociado abertamente, sem camadas de dissimulação corporativa. Comprei pastel de bacalhau de vendedor idoso que certamente preparava aquela receita há décadas, mordendo massa crocante enquanto me apoiava contra pilar de ferro forjado que sustentava teto histórico do edifício. Óleo quente queimou levemente meu lábio inferior, mas dor era estranhamente bem-vinda, lembrando-me que ainda era capaz de sentir sensações físicas imediatas, em meio à abstração de conspirações corporativas. Meu telefone vibrou. Mensagem de Eduardo. Entrega confirmada. Todos os destinatários receberam notificações às 10h02. Olhei para a tela, números digitais informando que eram 10h43. Isso significava que há 41 minutos, Ricardo abrira envelope oficial, retirara documentos meticulosamente preparados e começara a compreender que realidade que ele acreditava sólida era, na verdade, construção tão frágil quanto castelo de cartas, esperando brisa adequada para colapsar. Tentei imaginar cena. Ricardo em alguma sala de reuniões elegante com pessoal do Grupo Silveira, todos provavelmente vestindo ternos escuros e expressões de seriedade profissional, discutindo cláusulas contratuais e cronogramas de implementação. Assistente entrando discretamente, entregando envelope marcado como urgente. Ricardo pedindo desculpas, abrindo envelope, esperando talvez documento de última hora requerendo assinatura ou mensagem de algum cliente importante. E então seu rosto mudando à medida que processava palavras diante dele. Assembleia Extraordinária de Acionistas. Convocada por acionista majoritário. Helena Vasconcelos. Holding Vasconcelos Capital Management. Detentora de 51% das ações ordinárias da Monteiro em Associados. Ele provavelmente leu frase 3. 4 vezes. Cérebro recusando-se inicialmente a aceitar informação que contradizia tudo que acreditava saber sobre a estrutura de propriedade de sua empresa. Então viria confusão, seguida rapidamente por raiva, tentativa de contatar seus próprios advogados, ligações frenéticas para os sócios que estariam recebendo notificações idênticas em seus respectivos locais. Meu telefone tocou. Ricardo. Deixei tocar 6 vezes antes de atender, cada toque permitindo-me saborear momento que esperara por tanto tempo. Helena. Sua voz estava tensa, controlada com esforço visível, como corda de violino esticada quase até ponto de ruptura. Onde você está? No mercado municipal. Respondi honestamente, vendo pouca razão para dissimular. Comprando pastel de bacalhau. Isso não é momento para jogos. Cada palavra pronunciada com precisão excessiva de pessoa lutando para manter compostura. Recebo hoje pela manhã notificação absolutamente ridícula alegando que alguma holding obscura detém controle majoritário da minha empresa. Minha empresa, Helena. E essa holding aparentemente está registrada em seu nome de solteira. Vasconcelos Capital Management. Confirmei calmamente, limpando migalhas de pastel de meus dedos com guardanapo de papel. Não é obscura, está devidamente registrada nas Ilhas Cayman e mantém investimentos em diversas empresas, incluindo Monteiro em Associados. Aliás, não é sua empresa, Ricardo. Tecnicamente nunca foi, embora você tenha operado sob essa ilusão por tempo considerável. Houve silêncio do outro lado da linha, tipo de silêncio que precede tempestades ou revelações devastadoras. Podia quase ouvir engrenagens de seu cérebro girando, tentando processar implicações do que eu acabara de confirmar. Isso é impossível, ele disse finalmente, voz baixa e perigosa. Você não tem dinheiro para comprar 51% de nada. Seu pai... Meu pai nunca investiu centavo na sua empresa.
Interrompi suavemente. O capital inicial de $300 mil? Era meu. Herança de minha avó materna, mantida em trust que amadureceu quando completei 25 anos. Todas as injeções subsequentes de capital? Minhas. Cada ação adquirida de sócios que precisavam de liquidez, adquirida através de veículos de investimento que controlo. Você assinou documentos, Ricardo, todos eles. Leu algum com atenção? Você está mentindo. Mas havia incerteza em sua voz agora. Rachadura na fachada de certeza absoluta. Eduardo Tavares enviará a você, dentro de 1 hora, documentação completa de todas as transações. Registros bancários, contratos de compra e venda de ações, documentos de constituição da holding. Tudo perfeitamente legal. Tudo meticulosamente documentado. Pode contratar batalhão de advogados para revisar, Ricardo. Eles confirmarão o que já estou dizendo. Por quê? A pergunta saiu quase como gemido. Por que você faria isso? Por que eu faria o quê? Investiria em empresa com potencial de retorno significativo? Protegeria meus interesses financeiros através de estrutura corporativa adequada? Ou você está perguntando por que não informei que controlava a empresa enquanto você passava 5 anos me tratando como incompetente decorativa? Eu nunca... Ontem à noite. Cortei. Voz finalmente ganhando o Ed afiado que vinha reprimindo. Você me humilhou publicamente diante de 13 sócios. Declarou que eu não entendia nada de negócios. Que você tinha que decidir tudo. Sua amante, sentada ao meu lado no vestido vermelho que você provavelmente pagou, acrescentou que, coitadinho de você, ainda bem que tinha ela para projetos de verdade. E todos riram, Ricardo. Todos riram enquanto champanhe de R$23 mil era servido, pago com dinheiro que, em última análise, era meu. Silêncio novamente. Mais longo desta vez. Quando ele falou, voz estava diferente. Menos raiva e mais algo próximo a pânico contido. O que você quer? Dinheiro? Posso comprar suas ações de volta. Nome seu preço. Não estou vendendo, respondi simplesmente. A assembleia acontecerá segunda-feira às 10 da manhã, conforme especificado na notificação. Sugiro que compareça. Helena, espere. Desliguei. Mãos tremiam levemente. Adrenalina finalmente alcançando meu sistema, agora que confronto inicial havia ocorrido. Respirei fundo, técnica que terapeuta ensinara, contando lentamente até que tremor cessasse. Ao redor de mim, vida do mercado continuava indiferente ao drama pessoal. Vendedores gritando preços, clientes regateando, carregadores transportando caixas em carrinhos antiquados. Telefone vibrou repetidamente ao longo da próxima hora. Ricardo ligou mais 7 vezes. Mandou 14 mensagens de texto que progrediam de exigências raivosas. Atenda o telefone imediatamente para tentativas de negociação. Podemos resolver isso racionalmente, até algo que quase parecia súplica. Por favor, precisamos conversar. Ignorei todas. Maurício ligou. Fernando ligou. 3 outros sócios cujos nomes eu reconheci ligaram. Deixei todas as chamadas irem para correio de voz, imaginando consternação crescente à medida que eles comparavam notificações, consultavam advogados, começavam a compreender magnitude do que enfrentavam. Interessantemente, Melissa não ligou, mas recebi mensagem de texto dela às 11h15. Não sei que jogo você está jogando, mas Ricardo construiu essa empresa. Você não pode simplesmente roubá-la dele. Considerei não responder, mas tentação era grande demais. Digitei. Não estou roubando nada. Estou reivindicando o que sempre foi meu. E Melissa? Talvez você deva verificar manuais de RH sobre relacionamentos entre executivos e subordinadas. Segunda-feira promete ser esclarecedora em múltiplos aspectos. Satisfação talvez não seja emoção nobre, mas quando mensagem foi marcada como lida e nenhuma resposta veio, senti-la foi delicioso. Dirigi de volta para Jardins, estacionando o Audi na garagem do prédio, onde o apartamento que compartilhava com Ricardo aguardava. Parte de mim esperava encontrá-lo lá, preparado para confronto dramático no estilo de cenas de filmes onde casais gritam verdades acumuladas enquanto objetos decorativos caros são arremessados. Mas o apartamento estava vazio, silencioso exceto por zumbido quase imperceptível de ar-condicionado mantendo temperatura constante. Troquei Armani por roupa casual, jeans e blusa de seda, removi maquiagem profissional e refiz com um toque mais leve. Prendi cabelo em rabo de cavalo descontraído. Transformação deliberada de executiva de volta para esposa. Embora ambos papéis fossem igualmente performances, máscaras usadas conforme a ocasião demandasse. Preparei almoço leve, salada de quinoa com vegetais grelhados, chá verde, e comi na varanda que oferecia vista de copa das árvores dos jardins, pequeno oásis verde em meio ao concreto. Pássaros cantavam, alheios a conspirações humanas. Gatos de vizinhos dormiam em patches de sol.
Mundo continuava girando com indiferença característica a dramas individuais. Às 3 da tarde, porteiro ligou do interfone. Doutora Helena, tem advogados aqui embaixo querendo falar com a senhora. Dizem que representam o Dr. Ricardo. Diga que marquem reunião através dos meus advogados. Respondi. Eduardo Tavares, escritório no Itaim. Informações de contato estavam na notificação que Dr. Ricardo recebeu. Eles insistem que é urgente. Então Eduardo pode tratá-los com urgência apropriada. Obrigada, seu Miguel. Mais tarde, soube através de Eduardo que equipe de 3 advogados de firma prestigiosa efetivamente se apresentou em seu escritório às 4h30, exigindo acesso imediato a todos os documentos, alegando irregularidades, ameaçando ações legais. Eduardo, com paciência infinita característica de advogados realmente competentes, forneceu cópias de tudo, explicou cada transação em detalhe excruciante e observou enquanto eles gradualmente reconheciam que não havia brecha, não havia erro, não havia escape. Ricardo chegou em casa às 7 da noite. Ouvi porta da frente abrir, suas passadas pesadas atravessando o hall de entrada, som de pasta sendo jogada sobre mesa de console com força que fez vasos decorativos tilintarem. Permaneci na sala de estar, livro aberto no colo, embora não tivesse absorvido palavra única nas últimas 2 horas, aguardando. Ele apareceu na entrada da sala, terno amassado, gravata afrouxada, cabelo despenteado onde havia passado dedos repetidamente, gesto que ele fazia quando extremamente estressado. Olhou para mim com expressão que misturava raiva, confusão e algo que poderia ser interpretado como traição. Meus advogados revisaram tudo, disse sem preliminares. Eles confirmam que documentação está em ordem, que você, através dessa holding, realmente controla 51% da empresa. Eu disse que estava, respondi tranquilamente, fechando o livro e pousando-o sobre mesa lateral. Como? Ele cruzou sala, parando a 3 metros de distância que parecia simultaneamente grande demais e não suficientemente grande. Como você fez isso sem que eu soubesse? Você nunca prestou atenção, Ricardo. Nos primeiros anos, quando eu ainda participava de reuniões, você assinava documentos que eu revisava sem realmente lê-los porque confiava em mim. Depois, quando me excluiu das operações, você assinava documentos que seus próprios advogados preparavam sem lê-los porque estava ocupado demais. E durante todo esse tempo, cada rodada de capitalização, cada venda de ações por sócios que precisavam de liquidez, cada reestruturação corporativa que seus contadores recomendavam por eficiência fiscal, tudo isso foi gradualmente consolidando o controle em veículos que eu controlava. Isso é manipulação, fraude, é estratégia e está completamente dentro da lei. Pergunte aos seus advogados. Aliás, já perguntou. O que eles disseram? Seu maxilar se apertou. Resposta em si já era resposta. Por que agora? Ele perguntou finalmente. Se você vem planejando isso há anos, por que revelar agora? Porque ontem à noite você cruzou linha final. Durante 5 anos, tolerei ser marginalizada. Tolerei ser excluída de decisões sobre empresa construída com meu capital. Tolerei seu acaso com Melissa? Sim, Ricardo, não sou cega nem estúpida, embora você claramente me considere ambas. Mas ontem, quando você me humilhou publicamente, quando permitiu que sua amante me insultasse enquanto 13 homens riam, quando você declarou para todos que eu não entendia nada, isso foi linha que não podia ser cruzada sem consequências. Então isso é vingança. Ele disse a palavra como acusação. Isso é justiça. Há diferença. Justiça seria conversar, processar divórcio, dividir bens como pessoas civilizadas. Não tomar controle da minha empresa através de conspiração elaborada. Sua empresa? Levantei-me, aproximando-me até que distância entre nós era menos de metro. Cada real investido veio de mim. Cada crise de fluxo de caixa nos primeiros anos foi resolvida com meu dinheiro. Cada expansão foi financiada através de capital que eu forneci. Você construiu o império com meus recursos, Ricardo. E então teve a audácia de me excluir dele completamente. Isso não é sua empresa. Nunca foi. Eu trabalhei. Ele disse, voz subindo pela primeira vez. Cada dia, cada noite, cada fim de semana. Eu construí relacionamentos com clientes, desenvolvi metodologias, treinei equipe. Dinheiro é necessário, mas dinheiro sozinho não constrói negócio de sucesso. Suor, dedicação, visão, isso constrói empresas. Você tem razão, concordei. E eu reconheço sua contribuição. Mas contribuição não equivale a propriedade. E propriedade, Ricardo, é determinada por documentos legais, não por quantas horas você trabalhou ou quão dedicado você foi. Você deveria saber isso, considerando que é especialista em consultoria estratégica. Ele recuou como se tivesse sido fisicamente atingido. O que você quer? Destruir tudo que construímos. Construímos? Risada escapou, curta e sem humor.
Ricardo, você passou 5 anos me dizendo que eu não contribuía com nada, que eu não entendia negócios, que você tinha que decidir tudo. Você não pode simultaneamente alegar que construímos algo juntos e que eu sou incompetente demais para entender o que foi construído. Então o quê? Segunda-feira você assume controle e me expulsa? Destrói a empresa por vingança pessoal? Não tenho intenção de destruir a empresa. Seria financeiramente imprudente, mas mudanças serão implementadas, começando com revisão completa de todas as posições executivas e análise de apropriação de cada pessoa nessas posições. Implicação era clara. Ele empalideceu. Você não pode me remover. Eu sou CEO. Meu nome está na empresa. Nome não garante posição. E quanto a CEO, servir nessa capacidade requer confiança do conselho. Conselho que, a propósito, será reestruturado segunda-feira para refletir nova realidade de propriedade. Isso vai destruir tudo. Clientes vão fugir, sócios vão sair, você vai matar a empresa por ego ferido. Clientes contratam Monteiro em Associados por resultados, não por drama interno de propriedade. Sócios que são realmente valiosos permanecerão porque reconhecem a oportunidade de trabalhar em empresa, agora com recursos para a expansão real. E quanto a ego, Ricardo, sugiro que olhe no espelho antes de acusar outros dessa característica. Enfrentamo-nos em silêncio tenso. 5 anos de ressentimentos acumulados, mentiras não confrontadas e traições mútuas preenchendo espaço entre nós. Ele parecia ter envelhecido década nas últimas 9 horas, linhas ao redor de seus olhos mais profundas, curvatura em seus ombros que não estava presente pela manhã. Eu a amei, ele disse finalmente, voz quase inaudível. No começo, eu realmente amei você. Eu sei, respondi. E era verdade. Mas amor não é suficiente quando é unilateral, quando é condicional, quando evapora no momento em que mulher demonstra a competência que ameaça ego masculino. E Melissa? Perguntou, mudando de tática. Você vai usar isso contra ela também? Melissa violou múltiplas políticas de recursos humanos ao envolver-se romanticamente com o superior direto. Isso por si só seria causa para a demissão, mas seu caso é secundário. O problema principal é que você a elevou à posição de influência, baseado em critérios que nada têm a ver com competência profissional. Isso é má governança corporativa, Ricardo. E na segunda-feira, governança corporativa será prioridade. O telefone dele tocou. Ele olhou para a tela, depois para mim. É Melissa. Melhor atender. Tenho certeza de que ela está igualmente perturbada com desenvolvimentos recentes. Ele saiu da sala, atendendo enquanto caminhava. Ouvi sua voz murmurando em tom baixo no corredor. Palavras indistintas, mas tom claramente destinado a acalmar e tranquilizar. Momento depois, porta da frente fechou. Ele havia saído, presumivelmente para encontrar Melissa, para buscar consolação nos braços da mulher que ajudou a criar crise que agora enfrentava. Voltei para o sofá, peguei livro, mas novamente não consegui focar nas palavras. Em vez disso, olhei pela janela para luzes de São Paulo começando a acender à medida que crepúsculo se transformava em noite. Milhões de vidas entrelaçadas em complexa tapeçaria de ambições, traições, amores e vinganças. E parte 4. O fim de semana que se seguiu foi peculiar em sua qualidade surreal. Ricardo não retornou ao apartamento na sexta à noite nem no sábado. Recebi mensagem de texto no sábado de manhã informando laconicamente que estava lidando com situação e que precisava de espaço para pensar. Imaginei que espaço para pensar provavelmente tinha endereço específico e envolvia a consolação de Melissa, mas não me importei o suficiente para confirmar. Em vez disso, dediquei o fim de semana a preparações meticulosas para a assembleia de segunda-feira. Eduardo enviou a agenda preliminar na sexta à noite. Documento de 12 páginas delineando cada item que seria abordado, cada votação que seria realizada, cada mudança estrutural que seria proposta. Revisei tudo 3 vezes, fazendo anotações nas margens, identificando potenciais objeções e preparando contra-argumentos. Consultei também com Mariana Fonseca, especialista em recursos humanos que contratei discretamente há 6 meses, antecipando o dia em que seus serviços seriam necessários. Mariana tinha reputação formidável no mercado. Havia reestruturado departamentos inteiros de multinacionais, navegado situações delicadas envolvendo executivos seniores, implementado políticas que resistiram a escrutínio legal rigoroso. Ela cobrava honorários que fariam um contador comum desmaiar, mas sua competência justificava cada centavo. Reunimos-nos no sábado à tarde em café discreto no Itaim, escolhido especificamente por ser improvável que cruzássemos com alguém do círculo social de Ricardo. Mariana chegou pontualmente às 3. Mulher de 40 e poucos anos com cabelos curtos perfeitamente cortados,
óculos de armação vermelha que deveriam parecer extravagantes, mas de alguma forma comunicavam autoridade, e pasta de couro contendo o que ela chamava de diagnóstico preliminar, da Monteiro em Associados. Revisei toda a documentação que você forneceu. Ela começou, pedindo expresso duplo para garçom que pairava esperançoso por nossa mesa. E devo dizer, doutora Vasconcelos, a empresa tem problemas que vão além da questão óbvia de relacionamento inapropriado entre CEO e subordinada. Explique, pedi, inclinando-me para a frente com um interesse genuíno. Estrutura de compensação é inconsistente e aparentemente baseada em favoritismo ao invés de métricas de performance. Melissa ganha 63% mais que coordenadores de projeto com senioridade equivalente. 3 outros executivos que aparentemente são próximos de seu marido recebem bônus substancialmente maiores que colegas com resultados superiores documentados. Há pelo menos 4 instâncias de potencial nepotismo, parentes de sócios ocupando posições para as quais parecem minimamente qualificados. Ela pausou para beber expresso, fazendo pequena careta ao sabor amargo. Adicionalmente, políticas de recursos humanos existem apenas no papel. Manual do funcionário menciona código de ética e procedimentos para reportar irregularidades, mas em prática não há canal funcional para queixas. Entrevistei discretamente 5 funcionários de nível médio, e todos relataram cultura de velhos amigos, onde questionar decisões de executivos seniores é efetivamente suicídio profissional. E quanto a vulnerabilidades legais? Perguntei. Significativas. Relacionamento. Ricardo e Melissa por si só constitui conflito de interesse grave, especialmente considerando que ela reporta diretamente a ele e recebe compensação desproporcional. Se algum funcionário decidisse processar por ambiente de trabalho hostil ou discriminação, a empresa perderia de forma espetacular. Há também questões com horas extras não pagas apropriadamente para pessoal júnior, classificação incorreta de alguns funcionários como consultores independentes para evitar encargos trabalhistas, e pelo menos 2 casos de assédio moral que foram resolvidos através de acordos confidenciais pagos com fundos da empresa. Absorvi informação com satisfação fria. Isso pode ser corrigido? Pode e deve. Requer auditoria completa de RH, reestruturação de compensação baseada em critérios objetivos, implementação de políticas reais com mecanismos de enforcement, possivelmente algumas demissões de pessoas em posições que não deveriam ocupar. Será doloroso, custoso e inevitavelmente gerará ressentimento. Mas a alternativa é continuar operando empresa que é essencialmente bomba-relógio legal, esperando explodir. Quanto tempo você precisa para preparar plano de ação abrangente? Ela sorriu. Sorriso afiado de profissional que esperava exatamente essa pergunta. Já está preparado. Trouxe rascunho. Retirou o documento encadernado de sua pasta, deslizando através da mesa. Fase 1 implementa mudanças emergenciais necessárias para mitigar riscos legais imediatos. Fase 2 reestrutura departamento de RH completamente. Fase 3 aborda questões culturais de longo prazo. Todo o processo leva aproximadamente 18 meses, assumindo que você terá resistência significativa de pessoas atualmente beneficiando de estrutura disfuncional. Folheei documento, impressionada com o nível de detalhe. Mariana havia identificado não apenas problemas, mas soluções específicas, incluindo cronogramas, estimativas de custo e análise de risco para cada intervenção proposta. Isso é excelente, comentei. Segunda-feira, após a assembleia, você será apresentada ao novo conselho como consultora de RH, trazida para implementar governança corporativa apropriada. Espere resistência. Sempre espero, ela respondeu secamente. Executivos que construíram feudos pessoais raramente abdicam de poder graciosamente. Mas, doutora Vasconcelos, se você me der a autoridade necessária e apoiar decisões difíceis, posso transformar essa organização em algo sustentável e, ousaria dizer, ético. Passamos próxima hora revisando especificidades. Quais executivos eram problemas óbvios que precisariam ser endereçados imediatamente? Quais poderiam ser salvos através de treinamento e supervisão apropriada? Como comunicar mudanças de forma que minimizasse pânico entre funcionários de nível médio e júnior, que não eram parte do problema? Estratégias para lidar com potencial êxodo de talentos, se mudanças fossem percebidas como instabilidade ao invés de melhoria. Quando nos despedimos às 5h30, sol já começava sua descida, tingindo o céu de São Paulo em tons de laranja e púrpura que quase compensavam poluição atmosférica. Senti-me energizada de maneira que não sentia há anos. Não apenas raiva ou desejo de vingança, mas algo mais construtivo, propósito. Domingo foi dedicado à preparação pessoal.
Selecionei roupa para a assembleia com cuidado meticuloso. Terno Chanel azul marinho, corte impecável que comunicava autoridade sem agressividade. Sapatos Louboutin de salto moderado que adicionavam altura sem sugerir tentativa excessiva. Joias mínimas, relógio Cartier que pertencerá à minha avó, brincos de diamante discretos, aliança de casamento que considerou remover, mas decidiu manter, pelo menos por enquanto. Ensaiei discurso que faria na abertura da assembleia. Não palavras específicas. Essas fluiriam naturalmente no momento, mas pontos-chave que precisava comunicar. Tom que precisava estabelecer. Autoridade sem arrogância. Determinação sem crueldade desnecessária. Clareza absoluta sobre quem estava no controle agora e como as coisas iriam funcionar daqui em diante. Ricardo retornou ao apartamento no domingo à noite, chegando às 11 quando presumivelmente esperava que eu já estivesse dormindo. Mas eu estava acordada, sentada na sala de estar com o laptop, revisando mais uma vez documentação que Eduardo preparara. Ele parou ao me ver, como cervo capturado em faróis de carro. Ainda acordada, observou desnecessariamente. Trabalho a fazer. Você compreende certamente, considerando todas aquelas noites que passou trabalhando até tarde. Sarcasmo passou despercebido ou foi ignorado. Ele deixou pasta cair sobre cadeira, afrouxou gravata. Passei fim de semana com advogados. Eles examinaram cada vírgula de documentação. Confirmaram o que você disse. Tudo está perfeitamente legal. Eu disse que estava. Eles também disseram que você tem direito legal de reestruturar conselho, remover executivos, basicamente fazer o que quiser com a empresa. Sua voz era plana, derrotada de maneira que quase teria evocado pena se eu não lembrasse de 13 executivos rindo enquanto ele me humilhava. Isso é correto. Helena. Ele se aproximou, sentando na cadeira oposta à minha. Postura curvada de homem que passou 2 dias confrontando realidade que desmoronava ao seu redor. Eu entendo que cometi erros. Sei que te tratei mal, especialmente recentemente. E quinta à noite foi indesculpável. Mas isso, ele gesticulou vagamente abrangendo a situação inteira. Isso vai destruir tudo que construímos. Que você construiu, corrigi. Suas palavras, não minhas. Repetidamente. Figura de linguagem. Eu sei que você investiu... Investi? Ricardo, eu financiei. A diferença. Investidores esperam retorno. Eu espero controle. E quanto a nós? Nosso casamento? Pergunta pairou no ar. Olhei para o homem que um dia amei, tentando localizar sentimento que me levou a casar com ele. Havia fragmentos ainda. Memórias de como ele fazia me rir no começo, como sua ambição parecia admirável ao invés de destrutiva, como eu acreditei que poderíamos construir algo juntos. Mas memórias eram como fotografias desbotadas, reconhecíveis mas distantes, pertencendo a versões de nós que não existiam mais. Nosso casamento, disse lentamente, terminou quinta à noite no Le Bernardin. Você apenas ainda não estava ciente disso. Não seja dramática. Dramática? Fechei o laptop com um clique decisivo. Ricardo, você teve caso com sua subordinada por quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Ele não respondeu, mas rubor subindo de seu colarinho era resposta suficiente. Você me humilhou publicamente. Declarou-me incompetente. Permitiu que sua amante me insultasse. E agora está surpreso que há consequências? Você não ama-me. Possivelmente nunca amou verdadeiramente. Apenas gostou de ideia de mim. Esposa atraente de boa família que validava sua ascensão social. Mas momento em que demonstrei competência que rivalizava ou excedia a sua, momento em que não me contentei em ser acessório decorativo, você começou a procurar substituta que seria mais complacente. Melissa não é... Por favor, interrompi. Não me insulte fingindo que não sei exatamente o que Melissa é. Questão agora não é seu caso. É futuro da empresa e se você terá papel nele. Você vai me demitir. Não era a pergunta. Isso depende. De quê? De se você pode funcionar em ambiente onde não é autoridade inquestionável. Onde decisões são tomadas através de processo estruturado ao invés de capricho pessoal. Onde relacionamentos pessoais não ditam estrutura organizacional. Pode fazer isso, Ricardo? Ele ficou em silêncio por longo tempo, lutando com orgulho ferido e necessidade pragmática. Finalmente. E Melissa? Melissa será colocada em licença remunerada enquanto investigação de RH é conduzida. Se investigação determinar que políticas foram violadas, e sabemos que foram, ela será demitida com pacote de indenização apropriado. Generoso até, considerando circunstâncias. Mas não terá futuro na Monteiro em Associados. Isso é pessoal para você. É profissional. Mas admito que há satisfação pessoal considerável em corrigir situação que deveria ter sido endereçada há muito tempo. Ricardo levantou-se. Movimentos pesados.
Vou para quarto de hóspedes. Assumo que preferências não compartilhar espaço comigo esta noite. Sua suposição está correta. Ele saiu sem outra palavra. Ouvi porta do quarto de hóspedes fechar. Depois silêncio. Olhei para laptop fechado, para documentos espalhados sobre mesa de café, para a vida que havia construído cuidadosamente nas sombras enquanto todos acreditavam que eu era meramente esposa decorativa. Amanhã, máscaras cairiam. Amanhã, realidade seria revelada. Amanhã começaria não fim, mas transformação. Dormi profundamente pela primeira vez em meses. Segunda-feira amanheceu clara e brilhante. Tipo de dia que São Paulo oferece ocasionalmente quando poluição dispersa o suficiente para permitir céu genuinamente azul. Acordei às 6, completei rotina matinal com precisão mecânica. Ducha, cabelo, maquiagem, roupa selecionada na noite anterior. Examinei reflexão final no espelho. Mulher em Chanel azul marinho que parecia capaz de comandar sala de reuniões ou negociar aquisição multinacional. Ricardo emergiu do quarto de hóspedes às 7h30, também vestido para a batalha interno Tom Ford cinza, camisa branca engomada, gravata bordô que eu dera-lhe em aniversário há 2 anos. Olhamo-nos através da cozinha, 2 gladiadores preparando para entrar na arena. Café? Ofereci, gesto de civilidade automática. Já tomei. Ele pegou pasta, verificou o telefone. Vou chegar cedo. Preciso falar com sócios antes que a assembleia comece. Como desejar. Chegarei às 10 em ponto. Ele hesitou na porta. Helena, última chance. Podemos parar isso agora. Eu vendo minha participação para você, nós processamos divórcio amigável, todos seguem com suas vidas. Ricardo, você não compreende. Isso não é sobre você fugir da situação. Isso é sobre mim assumir o que sempre foi meu e transformá-lo em algo melhor do que você foi capaz de criar. Vejo você na assembleia. Ele saiu. Terminei meu café lentamente, saboreando o ritual matinal pela última vez naquele apartamento que nunca realmente pareceu lar. Então peguei minha própria pasta, Hermès de couro macio que continha todos os documentos de que precisaria, e desci para a garagem. Dirigi a Audi através das ruas de São Paulo com calma deliberada, recusando-me a apressar, apesar de adrenalina começando a pulsar através de meu sistema. Escritório da Monteiro em Associados ocupava 2 andares de arranha-céu no Faria Lima, vidro e aço comunicando o sucesso moderno. Estacionei no subsolo às 9h45, permitindo-me 15 minutos para chegar à sala de conferências principal, no 18º andar, onde a assembleia seria realizada. Elevador subiu suavemente, música ambiente tocando versão instrumental de algo que poderia ser Jobim ou imitação barata dele. Portas abriram no 18º. Recepcionista olhou-me com surpresa mal disfarçada. Afinal, esposa do CEO raramente aparecia no escritório, e certamente nunca vestida como executiva em missão. Bom dia, senhora Monteiro, ela disse incertamente. O senhor Ricardo está... Eu sei onde ele está. Obrigada, Cláudia. Caminhei através do escritório aberto onde assistentes e analistas juniores já trabalhavam. Cabeças baixas sobre laptops, telefones tocando, impressoras zumbindo. Alguns olharam para cima quando passei. Confusão cruzando seus rostos ao reconhecer-me. Conversa murmurada seguiu em meu rastro. Sala de conferências principal tinha paredes de vidro oferecendo vista panorâmica de São Paulo. Mesa longa de madeira escura que facilmente acomodava 20 pessoas, sistema de videoconferência de última geração e quadro branco ocupando parede inteira. Ricardo estava lá com 7 dos 13 sócios, todos aglomerados em um extremo da mesa, conversando em tons baixos e urgentes que cessaram abruptamente quando entrei. 13 pares de olhos voltaram-se em minha direção. Reconheci rostos de quinta à noite. Maurício com sua barriga proeminente, Fernando com seu sorriso condescendente que havia desaparecido completamente, Rodrigo parecendo ainda mais jovem e assustado que no restaurante. Outros sócios que não estavam presentes no jantar, mas certamente haviam sido informados sobre crise que enfrentavam. Bom dia, cavalheiros! Cumprimentei, mantendo voz cordial, mas profissional. Espero não estar interrompendo. Ricardo deu passo à frente, assumindo o papel de anfitrião através de puro hábito. Helena, talvez deveríamos conversar em privado antes. Não há necessidade. Tudo o que preciso dizer será dito durante a assembleia, que começará em... Consultei relógio Cartier. Exatos 8 minutos. Eduardo Tavares chegou no minuto seguinte, seguido por sua associada, jovem advogada chamada Patrícia, que carregava 3 pastas volumosas contendo documentação adicional caso fosse necessária. Mariana Fonseca chegou 3 minutos depois. Impecável em terno preto, óculos de armação vermelha chamando atenção imediata. Às 10 horas em ponto, restantes sócios haviam chegado, alguns acompanhados por próprios advogados,
todos usando expressões variando de confusão a raiva mal contida. Melissa estava notavelmente ausente. Eu havia instruído Eduardo a deixar claro que, como funcionária e não acionista, ela não tinha lugar em assembleia de acionistas. Parte 5. Eduardo assumiu posição na cabeceira da mesa, Patrícia ao seu lado preparando o laptop para projetar documentos conforme necessário. Eu sentei-me à direita de Eduardo, posição que comunicava a autoridade sem ostentação excessiva. Mariana posicionou-se atrás de mim, presença silenciosa, mas significativa. Os sócios distribuíram-se ao redor da mesa, Ricardo ocupando a extremidade oposta, máximo de distância física possível, mantendo ainda a aparência de participação. Bom dia a todos! Eduardo começou, voz profissional e desprovida de emoção. Esta Assembleia Extraordinária de Acionistas da Monteiro em Associados foi convocada conforme procedimentos estabelecidos nos estatutos da empresa e em conformidade com legislação societária aplicável. Todos os acionistas receberam notificação apropriada com antecedência mínima requerida. Tenho aqui confirmação de recebimento assinada por cada um de vocês. Ele fez pausa, permitindo que informação fosse absorvida. Para registro, presentes estão os seguintes acionistas. Ele procedeu a listar cada nome, cada participação acionária. Ricardo Monteiro, 23%. Maurício Cardoso, 6%. Fernando Silva, 6%. E assim por diante, até que todos os 13 sócios haviam sido mencionados, suas participações somando coletivamente 49%. E finalmente, Eduardo continuou, Helena Vasconcelos, através da holding Vasconcelos Capital Management, devidamente registrada nas Ilhas Cayman, detém 51% das ações ordinárias com direito a voto da Monteiro em Associados. Silêncio. Embora todos soubessem da informação há 3 dias, ouvi-la declarada oficialmente em assembleia formal tinha peso diferente, finalidade que notificações escritas não carregavam. Maurício foi primeiro a falar, incapaz de conter-se. Isso é absurdo! Como pode esposa de Ricardo, que nunca demonstrou o menor interesse em operações da empresa, de repente possuir controle majoritário? Tem que haver erro, alguma irregularidade. Senhor Cardoso, Eduardo interrompeu suavemente, mas firmemente. Se o senhor ou qualquer outro acionista presente deseja contestar legalidade da estrutura de propriedade, está em seu direito de fazê-lo através de canais legais apropriados. Entretanto, devo informar que tive 3 dias para revisar toda a documentação com 5 escritórios de advocacia diferentes, incluindo 2 que representam vocês. Todos chegaram à mesma conclusão. A estrutura de propriedade está perfeitamente em conformidade com todas as leis aplicáveis. Mas como? Fernando praticamente gemia. Como isso aconteceu sem que soubéssemos? Foi meu momento de falar. Levantei-me, movimento fluido que atraiu todos os olhos em minha direção. Permitam-me esclarecer, cavalheiros, já que parece haver confusão genuína sobre como chegamos a este ponto. Caminhei lentamente ao redor da mesa enquanto falava, fazendo contato visual com cada pessoa presente. Quando Ricardo fundou esta empresa há 5 anos, ele o fez com capital de $300 mil que acreditava ser empréstimo de meu pai. Não era. Era meu dinheiro, herança de minha avó materna. Nos anos subsequentes, cada vez que a empresa precisava de capital adicional, e foram muitas vezes nos primeiros anos turbulentos, esse capital veio de mim, através de veículos de investimento que eu controlava. Parei atrás da cadeira de Rodrigo, que pareceu encolher-se levemente sob minha proximidade. Durante esse tempo, alguns de vocês precisaram vender ações por razões pessoais. Divórcios, investimentos ruins, despesas médicas. Cada vez compradores apareciam dispostos a pagar preço justo. Esses compradores eram entidades controladas por mim. Cada transação foi registrada apropriadamente. Cada documento foi assinado por vocês voluntariamente. Ninguém os forçou. Ninguém os enganou sobre termos. Vocês simplesmente não se deram ao trabalho de investigar quem estava do outro lado dessas transações. Continuei minha circunnavegação da mesa. E Ricardo assinou documentos. Muitos documentos. Contratos de investimento, termos de capitalização, reestruturações corporativas que seus contadores recomendavam por eficiência fiscal. Ele os assinou sem ler completamente porque estava ocupado, porque confiava em seus advogados, porque assumiu que entendia todas as implicações. Esse foi seu erro. Cheguei finalmente a Ricardo, parando diretamente atrás de sua cadeira. Ele mantinha olhos fixos na mesa, maxilar tão apertado que músculos saltavam sob sua pele. Então, para responder sua pergunta, Sr. Silva, isso aconteceu porque nenhum de vocês prestou atenção, porque vocês subestimaram a esposa decorativa, porque vocês assumiram que mulher que não participava de suas reuniões de negócios
Não poderia possivelmente entender negócios. Voltei para minha posição original ao lado de Eduardo. Mas eu entendo negócios, cavalheiros. Entendo muito bem. E agora controlo esta empresa. O segundo silêncio foi mais pesado que o primeiro, carregado com raiva impotente e reconhecimento gradual de que situação era irreversível. Ricardo finalmente ergueu os olhos, encarando-me através do comprimento da mesa. Muito bem, Helena. Você tem controle. Qual é seu plano? Destruir tudo por vingança? Vingança. Repeti como se experimentando a palavra. Interessante escolha de termo. Sugere que estou agindo irracionalmente, emocionalmente. Mas deixem-me apresentar perspectiva alternativa. Estou agindo como investidora, protegendo retorno sobre investimento significativo que fiz ao longo de 5 anos. Assenti para Mariana, que deu passo à frente. Esta é Mariana Fonseca, uma das principais consultoras de recursos humanos corporativos do país. Nas últimas semanas, ela conduziu a auditoria preliminar desta organização. Mariana, por favor, compartilhe suas conclusões. Mariana tinha presença que comandava a atenção. Ela não precisou caminhar ao redor da mesa ou fazer gestos dramáticos. Simplesmente ficou em pé e falou com a autoridade de profissional que conhecia exatamente seu valor. Cavalheiros, Monteiro & Associados tem problemas sérios de governança corporativa. Estrutura de compensação é inconsistente e aparentemente baseada em favoritismo. Há múltiplas instâncias de nepotismo. Relacionamentos pessoais entre executivos e subordinados criaram conflitos de interesse significativos e expõem a empresa a riscos legais substanciais. Políticas existem apenas no papel, sem mecanismos reais de enforcement. Ela fez pausa, permitindo que lista de falhas fosse absorvida. Se continuarem operando desta forma, é apenas questão de tempo até que ex-funcionário processe por discriminação ou ambiente de trabalho hostil. E quando isso acontecer, não se, mas quando, vocês perderão. Espetacularmente! Custos legais sozinhos poderiam superar milhões de reais, sem mencionar danos à reputação que afetariam capacidade de atrair clientes e talentos. Maurício começou a protestar. Nós nunca... Senhor Cardoso, Mariana interrompeu com precisão cirúrgica. Seu sobrinho trabalha no departamento de TI, apesar de ter sido reprovado em avaliações técnicas durante o processo de contratação. Ele foi contratado mesmo assim por recomendação especial. Isso é nepotismo textbook. Quer que continue? Maurício fechou a boca, rubor subindo de seu colarinho. O ponto, eu retomei, não é envergonhar ninguém individualmente. O ponto é que esta empresa tem sido operada como clube de amigos ao invés de negócio profissional. Isso funcionou até certo ponto porque vocês são genuinamente bons no que fazem, consultoria estratégica. Mas à medida que a empresa cresce, estrutura amadora torna-se insustentável e potencialmente destrutiva. Patrícia projetou o slide mostrando o organograma da empresa. Este é a estrutura atual. Emaranhado de linhas e caixas com relacionamentos hierárquicos pouco claros, múltiplos executivos reportando a múltiplas pessoas, títulos que não correspondiam a responsabilidades reais. Próximo slide mostrou estrutura proposta. Limpa, lógica, com linhas claras de autoridade e responsabilidade. Esta é a estrutura que será implementada. Fernando inclinou-se para a frente, estudando o slide. Isso elimina metade das posições executivas. Elimina posições redundantes e desnecessárias. Corrigi. Pessoas ocupando essas posições terão opções. Aceitar realocação para funções onde suas habilidades são realmente necessárias ou aceitar pacotes de indenização generosos. Ninguém será simplesmente demitido sem compensação apropriada. E quanto a Ricardo? Rodrigo perguntou, voz jovem tremendo levemente. Ele é CEO. Ele fundou esta empresa. Olhei para meu marido, homem que um dia amei, que me humilhou publicamente, que construiu um império com meu dinheiro e então excluiu-me completamente dele. Ricardo permanecerá como CEO, com condições. Surpresa atravessou o rosto de Ricardo, seguida rapidamente por suspeita. Que condições? Primeiro, você reportará a conselho reestruturado onde não terá mais controle automático. Decisões estratégicas serão tomadas coletivamente, não unilateralmente. Segundo, seu escopo de autoridade será claramente definido. Você não poderá mais contratar, demitir ou promover executivos sem aprovação do conselho. Terceiro, sua compensação será vinculada a métricas de performance objetivas, não mais definida arbitrariamente. Fiz pausa, deixando termos serem absorvidos. E quarto, qualquer relacionamento pessoal com subordinadas ou funcionárias deve ser imediatamente divulgado ao Departamento de RH e tratado conforme políticas apropriadas, que, aliás, incluem proibição de relacionamentos românticos entre executivos e pessoas que reportam direta ou indiretamente a eles.
Você está falando de Melissa, Ricardo disse, voz plana. Estou falando de política que deveria ter existido desde sempre. Melissa é simplesmente exemplo mais óbvio de por que tal política é necessária. Ela será colocada em licença remunerada enquanto investigação formal é conduzida. Se investigação confirmar violação de políticas, que sabemos que confirmará, ela será demitida com 6 meses de salário como indenização, generoso, considerando as circunstâncias. E se eu recusar suas condições? Ricardo perguntou. Então você será removido como CEO e oferecido posição alternativa na empresa, ou pacote de indenização equivalente a 1 ano de salário. Escolha é sua, Ricardo. Mas entenda, época em que você operava esta empresa como feudo pessoal, terminou. Ou você se adapta à nova realidade, ou você sai. Vi cálculos passando por trás de seus olhos. Orgulho versus pragmatismo. Raiva versus necessidade financeira. Ele havia construído reputação nesta indústria, mas reputação sem plataforma tinha valor limitado. E iniciar nova empresa do zero, sem meu capital, seria significativamente mais difícil que engolir orgulho e aceitar novo arranjo. Preciso de tempo para pensar, ele disse finalmente. Você tem até fim desta reunião, respondi sem simpatia. Não estamos aqui para negociar, Ricardo. Estamos aqui para informar sobre decisões que já foram tomadas. Eduardo retomou o controle da reunião. Próximo item na agenda. Reestruturação do Conselho de Administração. Atualmente, o Conselho consiste de 5 membros. Ricardo Monteiro, Maurício Cardoso, Fernando Silva, Roberto Mendes e Juliana Costa. Estrutura proposta expandirá Conselho para 7 membros com composição seguinte. Patrícia projetou nova lista. Meu nome encabeçava, identificada como presidente do Conselho. Eduardo estava listado como membro independente com expertise legal. Mariana como membro independente com expertise em RH. Além de mim, 3 dos sócios atuais permaneceriam. Rodrigo, escolhido deliberadamente por ser mais jovem e possivelmente mais adaptável, Fernando e, curiosamente, Roberto Mendes, sócio que não esteve presente no jantar de quinta e que minha pesquisa sugeria ser um dos poucos membros genuinamente competentes da equipe executiva. Um momento! Maurício protestou, o rosto ficando vermelho. Eu tenho mais senioridade que Rodrigo. Por que ele permanece no conselho e eu não? Senhor! Cardoso, respondi calmamente. Você permanecerá como acionista e consultor sênior, papel que reconhece suas contribuições à empresa. Mas assentos no conselho serão ocupados por pessoas que demonstram capacidade de separar interesses pessoais de necessidades organizacionais. Sua tendência a priorizar nepotismo sobre competência sugere que você não atende a esse critério. Seu rosto passou de vermelho a púrpura. Por momento pensei que ele poderia ter ataque cardíaco ali mesmo. Fernando colocou mão em seu ombro. Murmurou algo que presumivelmente era destinado a ser calmante. Isso é inaceitável, Fernando declarou, assumindo o papel de porta-voz para sócios descontentes. Você não pode simplesmente aparecer e desmantelar tudo o que construímos. Posso, na verdade, respondi. É exatamente o que controle majoritário permite. Mas, Sr. Silva, não estou desmontando tudo. Estou profissionalizando. Há diferença. Vocês ainda terão posições na empresa. Ainda serão compensados generosamente. Ainda terão oportunidade de fazer trabalho que aparentemente fazem muito bem. Consultoria estratégica real. Simplesmente não terão mais controle irrestrito sobre operações da empresa. E você terá? Ele desafiou. Eu terei através do conselho reestruturado, mas diferentemente do arranjo atual, haverá checks and balances reais. Haverá transparência. Haverá accountability. Essas não são palavras de moda vazias, cavalheiros. São princípios fundamentais de boa governança corporativa. Eduardo procedeu através do resto da agenda. Novos procedimentos para a aprovação de despesas significativas, políticas de divulgação para conflitos de interesse, estrutura de comitês para oversight de diferentes aspectos das operações, cronograma para a auditoria completa de todas as práticas de RH. Cada item foi apresentado metodicamente, cada objeção endereçada com combinação de lógica legal e inevitabilidade de força majoritária que eu detinha. Alguns sócios permaneceram silenciosos, claramente fazendo mesmos cálculos que Ricardo fizera. Resistência era fútil, e adaptação era a opção mais pragmática. Outros bufaram e resmungaram, mas eventualmente concordaram quando ficou claro que não tinham alternativas reais. A assembleia durou 3 horas. Quando Eduardo finalmente declarou encerrada, tendo documentado cada decisão e votação, onde meus 51% garantiram a aprovação de cada medida proposta, eu sentia-me simultaneamente exausta e energizada. Era a sensação de maratonista cruzando linha de chegada. Músculos doendo, mas espírito triunfante.
Sócios saíram em pequenos grupos, alguns lançando olhares ressentidos em minha direção, outros mantendo expressões cuidadosamente neutras. Ricardo permaneceu sentado, imóvel, olhando para a superfície polida da mesa, como se resposta para dilema pudesse estar gravada na madeira escura. Quando Sala havia esvaziado exceto por nós, Eduardo e Mariana, aproximei-me de Ricardo. Fiquei em pé ao lado de sua cadeira, olhando para baixo para homem que um dia parecera tão grande, tão poderoso, tão capaz de moldar mundo conforme sua vontade. Ricardo, disse suavemente, isso não precisa ser fim, pode ser recomeço. Você é genuinamente talentoso em consultoria estratégica. Você construiu relacionamentos valiosos com clientes. Você tem visão para identificar oportunidades de mercado. Essas habilidades não mudaram. O que mudou é estrutura dentro da qual você as exercerá. Ele ergueu os olhos e vi neles mistura de emoções tão complexa que seria impossível desentrelaçar componentes individuais. Você planejou isso por quanto tempo? Seriamente? Cerca de 2 anos. Vagamente? Desde que você começou a me excluir das operações reais da empresa que eu financiei. Eu pensei... Ele começou, depois parou. Você pensou o quê? Que eu era tola demais para notar? Incompetente demais para agir? Satisfeita demais com o papel de esposa decorativa para questionar status quo? Eu pensei que você me amava. Ele disse finalmente, voz quase inaudível. Que você apoiaria minhas decisões mesmo quando não concordasse com elas. Amor, repeti, experimentando palavra que havia sido esvaziada de significado ao longo de anos de negligência e traição. Ricardo, você confundiu amor com submissão. Amor verdadeiro requer respeito mútuo, requer ver parceiro como igual, não como acessório ou projeto de caridade. Você parou de me amar. Se é que alguma vez amou verdadeiramente, quando percebi que eu tinha mente própria e recusava-me a ser simplesmente extensão de seu ego. Ele ficou em silêncio. Não havia argumento que pudesse fazer. Nenhuma defesa que não soasse vazia. Você tem até fim do dia para decidir, disse. Aceita continuar como CEO sob novos termos, ou parte com indenização generosa. Eduardo tem ambos os contratos preparados. Escolha é genuinamente sua. Deixei sala de conferências. Mariana seguindo-me. Eduardo permaneceu, presumivelmente para responder quaisquer questões legais que Ricardo pudesse ter. Caminhamos através do escritório aberto, onde funcionários agora olhavam abertamente, especulação escrita em seus rostos. Notícias de assembleia já estariam circulando, versões distorcidas e exageradas espalhando-se através dos corredores como fogo em planície seca. No elevador, Mariana comentou, você administrou aquilo magnificamente, firme, mas não cruel, autoritária, mas não tirânica. Eles vão se ajustar. Alguns vão, outros sairão. É natural. E seu marido? Ex-marido em breve, corrigi. Ele vai aceitar os termos. Orgulho dele está ferido, mas pragmatismo eventualmente vencerá. Ricardo é, acima de tudo, um sobrevivente. Ele encontrará maneira de racionalizar nova realidade como temporária, como teste que eventualmente superará. Não superará, mas a ilusão o manterá funcional. Descemos para a garagem. Mariana seguiu para seu próprio carro, BMW preto que combinava com sua personalidade. Profissional, eficiente, sem ornamentação desnecessária. Sentei no Audi por longo momento antes de ligar motor, permitindo-me processar a magnitude do que acabara de realizar. Em 3 horas, havia reconfigurado completamente a estrutura de poder de empresa que operara há 5 anos sob ilusão de ser domínio de Ricardo. Havia destronado executivos que acreditavam seus postos seguros. Havia imposto estruturas de accountability que resistiriam ao retorno ao nepotismo e favoritismo. E havia feito tudo dentro de limites perfeitos da legalidade. Cada ação defensável, cada decisão documentada, cada mudança justificada por princípios sólidos de governança corporativa. Quinta à noite, eu havia sido esposa humilhada publicamente. Segunda-feira à tarde, eu era presidente do conselho, controlando empresa de dezenas de milhões de reais. Transformação era tão completa que quase parecia surreal. Dirigi para apartamento, mas ao chegar, percebi que não queria estar lá. Lugar estava contaminado com memórias de casamento que morrera lentamente, com anos de diminuição gradual, com fantasma de quem eu fora antes de decidir recuperar controle de minha própria narrativa. Em vez disso, liguei para a corretora imobiliário que ocasionalmente usava. Gabriel, preciso de apartamento. Temporário, mas confortável. Mobiliado. Disponível imediatamente. 3 horas depois, estava movendo mala de roupa para apartamento de 2 quartos em Pinheiros, bairro que sempre preferira a Jardins, mas que Ricardo considerava insuficientemente prestigioso.
Era menor que apartamento conjugal, mas as janelas abriam para árvores ao invés de outras construções. Luz entrava em ângulos diferentes, e ar não estava pesado com ressentimentos acumulados. Enviei mensagem de texto para Ricardo. Estou no apartamento novo temporariamente. Advogado de divórcio entrará em contato esta semana. Espero que possamos resolver isso civilizadamente. Resposta chegou 15 minutos depois. Aceitei termos. Assinarei contrato amanhã. Quanto a nós, faça o que achar necessário. Curto, derrotado, mas pragmático, como eu previra. Nas semanas que se seguiram, transformação da Monteiro em Associados começou em earnest.